لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou hadith de Abi Humaid no Sahih, no livro da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava a oração. Abu Humaid ele citou hadith dizendo que ele decorou a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava as orações e passou para nós exatamente a maneira que ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticando a oração. E ele foi falando sobre a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia takbirat al-ihram, que ele levava as suas mãos até as orelhas mais ou menos, e depois que ele fazia o ruku', ele fazia com as suas costas bem retas, e depois ele levantava do ruku' e ficava em pé até que todas as partes de seu corpo estivessem alinhadas. E também depois ele fazia o sujud, e o sujud que ele fazia de uma forma que ele não deitava e nem ficava e nem colocava as suas coxas na sua barriga, mas de uma forma completa, da maneira que nós mostramos o sujud nas outras aulas. E depois ele citou uma questão importante aqui, que o Imam al-Bukhari ele citou nesse hadith, ele trouxe esse hadith para mostrar a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentava no final da oração. Então, a maneira que ele sentava no final da oração, Abu Humaid ele disse, quando sentava após 2 rak'ah, ele sentava sobre o seu pé esquerdo e deixava o pé direito apoiado sobre os dedos do pé. Então sentava sobre o pé esquerdo e o pé direito ele deixava apoiado sobre os dedos do pé. Essa é a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentava na oração. E ele disse, quando sentava para finalizar, então ele sentava dessa maneira no meio da oração. Meio da oração qual? Quando ele fazia 4 rak'ahs, o Dhuhr, ou o Asr, ou o Maghrib, ou o Isha. Então você tem 2 tashahhud. O tashahhud do meio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentava no seu pé esquerdo e ele deixava o seu pé direito levantado e apoiado sobre os dedos do pé. E quando sentava para finalizar a oração, isso seria no Fajr, no Dhuhr, no Asr, no Maghrib, no Isha, em todas as orações, no final do tashahhud, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele finalizava, ele disse, colocava o seu pé esquerdo por baixo do pé direito. Então ele deixava o seu pé esquerdo por baixo do seu pé direito e o direito apoiado nos dedos do pé e sentava sobre o seu quadril. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no último tashahhud, ele sentava sobre o seu quadril e deixava o seu pé esquerdo ir para embaixo do seu pé direito e seu pé direito ficava apoiado com seus dedos. São 2 maneiras que os ulama eles citaram. Tem uma maneira que é chamada tawarruk e a outra maneira chamada iftirash. Então são 2 maneiras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentava na oração. Os ulama tiveram divergência sobre essa questão, só que a sunna é isso que Abu Humaid al-Sa'idi ele passou para nós em relação à maneira que a pessoa deve sentar de uma maneira correta na oração no tashahhud. Agora, se a pessoa não tiver condições, ela senta da maneira que ela puder, mas ele deve se esforçar o máximo para sentar da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, que seria sobre o pé esquerdo, ele sentava, e o pé direito ficava de lado, apoiado nos seus dedos. Essa é a maneira que mais é feita, né? E na última, ele pode fazer dessa maneira, ou pode levar o seu pé esquerdo debaixo do seu pé direito e sentar sobre o seu quadril. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.